E olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda de volta ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre e hoje a gente vai fazer mais uma leitura do texto de Um Curso em Milagres. Vamos finalizar hoje a leitura do capítulo 7, As Dádias do Reino, e vamos seguir hoje com a sessão 10, A Confusão entre Dor e Alegria. Vamos juntos? O reino é o resultado de premissas, assim como esse mundo. Podes ter levado o raciocínio do ego à sua conclusão lógica, que é confusão total a respeito de tudo. Se realmente visses esse resultado, não poderias querer isso. A única razão pela qual poderias talvez querer qualquer parte disso seria não estares vendo o todo. Tu estás disposto a olhar para as premissas do ego, mas não para o seu resultado lógico. Não é possível que tenhas feito a mesma coisa com as premissas de Deus? As tuas criações são o resultado lógico das premissas dele. O pensamento de Deus as estabeleceu para ti. Elas estão exatamente onde devem estar. Pertencem à tua mente como parte da tua identificação com a mente dele. Mas o estado da tua mente e o teu reconhecimento do que está nela dependem do que acreditas em relação à tua mente. Sejam quais forem essas crenças, elas são as premissas que vão determinar o que aceitas em tua mente. Com certeza, está claro que podes fazer duas coisas: aceitar na tua mente o que não está lá e negar o que está. Entretanto, a função que o próprio Deus deu à tua mente através da dele, podes negar, mas não podes impedir, e é o resultado lógico do que tu és. A capacidade de ver um resultado lógico depende da tua disponibilidade para vê-lo. Mas a verdade nada tem a ver com a tua vontade. A verdade é a vontade de Deus. Compartilha a vontade dele e compartilhas o que ele conhece. Nega a vontade dele enquanto tua e estarás negando o seu reino, o reino dele e o teu. O Espírito Santo vai dirigir-te só para evitar a dor. Com certeza, ninguém faria objeções a essa meta se a reconhecesse. O problema não é saber se o que o Espírito Santo diz é verdadeiro, mas se queres ouvir o que ele diz. Tu és tão incapaz de reconhecer o que é doloroso quanto de saber o que é alegre, e estás de fato muito propenso a confundir os dois. A principal função do Espírito Santo é ensinar-te a fazer a distinção entre eles. O que te dá alegria é doloroso para o ego, e enquanto estiver em dúvida a respeito do que és, estarás confuso em relação à dor e à alegria. Essa confusão é a causa de toda a ideia de sacrifício. Obedece ao Espírito Santo e estarás desistindo do ego. Mas não estarás sacrificando nada. Ao contrário, estarás ganhando tudo. Se acreditasses nisso, não haveria nenhum conflito. É por isso que necessitas demonstrar o óbvio a ti mesmo. Não é óbvio para ti. Acreditas que fazer o oposto à vontade de Deus pode ser melhor para ti. Também acreditas que é possível fazer o oposto da vontade de Deus. Portanto, acreditas que uma escolha impossível esteja aberta para ti. Escolha essa que é ao mesmo tempo amedrontadora e desejável. No entanto, Deus exerce a própria vontade. Ele não deseja, ele exerce. A tua vontade é tão poderosa quanto a dele, porque é dele. Os desejos do ego não significam coisa alguma, porque o ego deseja o impossível. Podes desejar o impossível, mas só podes exercer a tua vontade com Deus. Essa é a fraqueza do ego e a tua força. O Espírito Santo sempre está ao teu lado e ao lado da tua força. Enquanto evitares a orientação dele de qualquer forma, queres ser fraco. Todavia, a fraqueza é assustadora. Que outra coisa, então, pode significar essa decisão, a não ser que queres estar amedrontado? O Espírito Santo nunca pede sacrifícios, mas o ego sempre o faz. Quando estás confuso acerca dessa distinção na motivação, isso só pode ser devido à projeção. A projeção é uma confusão
na motivação. E dada essa confusão, a confiança vem a ser impossível. Ninguém obedece de boa vontade a um guia em quem não confia. Mas isso não significa que o guia não seja confiável. Nesse caso, sempre significa que o seguidor não é confiável. Contudo, isso também é apenas uma questão da própria crença que ele tem. Acreditando que ele é capaz de trair, acredita que tudo pode traí-lo. Porém, tudo isso acontece apenas porque ele escolheu seguir uma orientação falsa. Incapaz de seguir essa orientação sem medo, associa medo com orientação e se recusa a seguir qualquer orientação que seja. Se o resultado dessa decisão é a confusão, não é surpreendente. O Espírito Santo é perfeitamente confiável, como tu és. O próprio Deus confia em ti e, portanto, a tua confiabilidade está além do que é questionável. Ela sempre estará além do questionável, por mais que possas questioná-la. Eu já disse que és a vontade de Deus. A sua vontade, a vontade dele, não é um desejo vão, e a tua identificação com a vontade dele não é opcional, já que ela é o que tu és. Compartilhar a sua vontade comigo, na realidade, não é uma escolha que esteja aberta, embora possa parecer estar. Toda separação está nesse erro. A única saída do erro é decidir que tu não tens que decidir coisa alguma. Tudo te foi dado por decisão de Deus. Essa é a vontade dele e tu não podes desfazê-la. A vontade dele, então, vou fazer aqui um comentário. A vontade dele é que você é tudo e você pode ter tudo. E tudo foi dado. Você não tem que decidir. Tudo está disponível. O que a gente muitas vezes não tem é uma convicção. E sem convicção, como a gente vai ter confiança? Né? A convicção é você se deixar acreditar, mas não a crença cega, e sim a crença inabalável de que você é esse ser infinito, feita à imagem e semelhança do maior amor possível. E muitas vezes a gente não aceita essa frequência, ou por crenças limitantes, ou por causa da nossa criação, por causa do nosso paradigma, ou nossos paradigmas, no geral, né, sobre o que a gente acha que é normal, sobre a gente acha que não é normal. E aí a gente perde essa convicção. Mas a confiança, ela é feita de convicção em convicção. Convicção em convicção em convicção. Quando você acumula convicções, você recebe a confiança. Então, às vezes, o que falta para a gente ter essa confiança é se convencer de que a gente é isso. Ter a convicção de que a gente é isso. E por mais que você tenha acordado hoje, o dia tenha sido desafiador ontem, e você já tenha acordado com ontem na cabeça e não com hoje pela frente, se você tiver a convicção da escolha, a convicção da escolha que está disponível para você, para cada um de nós, que é ser esse ser infinito, que pode tudo e que não se separa, e que tudo te foi dado por escolha de Deus. Quanto tempo e energia a gente gasta desfazendo a vontade dele? Porque a gente tem crenças e paradigmas e limitações no lugar, essa falta de convicção que daria a gente a confiança nessa energia. Tudo que isso trouxe à tona para cada um de nós, destruindo, descriando, desfazendo, soltando. E voltando ao texto. Mesmo o abandono da tua falsa prerrogativa de tomar decisões, que o ego guarda tão zelosamente, não é realizado através do teu desejo. Foi realizado para ti através da vontade de Deus, que não te deixou sem consolo. A voz dele vai te ensinar como distinguir entre dor e alegria e te conduzirá para fora da confusão que tens feito.
Não há confusão na mente de um filho de Deus, cuja vontade tem que ser a vontade do Pai, porque a vontade do Pai é seu filho. Milagres estão de acordo com a vontade de Deus. Vontade essa que tu não conheces porque estás confuso em relação a qual é a tua vontade. Isso significa que estás confuso em relação ao que tu és. Se tu és a vontade de Deus e não aceitas a vontade dele, estás negando a alegria. O milagre é, portanto, uma lição acerca do que é a alegria. Vamos fazer uma pausa e suspirar, inspirar, receber essa energia, que eu vou até marcar no meu texto. O milagre é, portanto, uma lição do que é a alegria. Sendo uma lição acerca do compartilhar, é uma lição de amor, que é alegria. Todo milagre, então, uma lição sobre a verdade. E por oferecer a verdade, estás aprendendo a diferença entre dor e alegria. E se você estiver disposto a ser livre, se a gente estiver disposto a ser alegria, que mais a gente poderia ser e receber consequentemente? Que se tudo foi dado para a gente, todas as possibilidades, qual é o valor de não escolher isso? Deixando essa energia circular em nós, nossos corpos, físico e sutis, mas especialmente na nossa mente, na mente do ego, não na mente de Deus que habita em nós. Respirando profundamente e meditando nessas palavras sobre o nosso verdadeiro ser, sobre as nossas possibilidades. E com base nessa energia, vamos finalizar o capítulo com a última sessão, a sessão de número 11, que é o estado de graça. Vamos ao texto. O Espírito Santo sempre te guiará verdadeiramente, porque a tua alegria é a dele. Essa é a vontade dele para todos, porque ele fala pelo reino de Deus, que é a alegria. Segui-lo é, portanto, a coisa mais fácil do mundo, e é a única coisa que é fácil, porque não é do mundo. É, portanto, natural. O mundo vai contra a tua natureza, estando em desacordo com as leis de Deus. O mundo percebe ordens de dificuldades em todas as coisas. Isso é assim porque o ego não percebe nada como totalmente desejável. Demonstrando a ti mesmo que não há nenhuma ordem de dificuldade em milagres, vais te convencer de que em teu estado natural não há dificuldade alguma, porque é um estado de graça. A graça é o estado natural de todo filho de Deus. Já marca essa frase. A graça é o estado natural de todo filho de Deus. Quando ele não está em estado de graça, está fora de seu ambiente natural e não funciona bem. Tudo o que faz passa a ser uma tensão, pois ele não foi criado para o ambiente que tem feito. Portanto, não é capaz de se adaptar a ele e nem de adaptá-lo a si. Não há sentido em tentar. Um filho de Deus só é feliz quando sabe que está com Deus. Esse é o único ambiente em que ele não vivenciará tensão, porque é o seu lugar. É também o único ambiente digno dele, porque seu próprio valor está além de qualquer coisa que ele possa fazer. Considera o reino que tens feito e julga o seu valor de forma justa.
Ele é digno de ser um lar para uma criança de Deus? Protege a sua paz e irradia amor sobre ela? Mantém seu coração intocado pelo medo e lhe permite dar sempre, sem qualquer senso de perda? Ele lhe ensina que dar é a sua alegria e que o próprio Deus lhe agradece pelo que dá? Esse é o único ambiente no qual pode ser feliz. Eu vou fazer essa reflexão com vocês novamente. Já vai respirando e se fazendo essas perguntas. Considera o que você tem criado, o reino que você tem feito. Agora, ele é digno de ser um lar para uma criança de Deus? Ele protege a paz e irradia no amor sobre essa criança de Deus? Mantém o coração intocado pelo medo e dá sempre, sem qualquer senso de perda? Ensina que dar é alegria e que o próprio Deus agradece pelo que dá? A gente agradece pelo que a gente dá? Quando a gente dá algo a alguém, a gente agradece por ter dado esse algo a alguém? Esse é um pouco diferente. E é mais uma energia que pode entrar na no nosso conjunto de convicções. Dar agradecendo. É uma coisa que a gente pode não ter experimentado ainda. Voltando ao texto. Tu não podes fazê-lo assim como não podes fazer a ti mesmo. Ele foi criado para ti como tu foste criado para ele. Deus cuida das suas crianças e não lhes nega nada. Entretanto, quando o negam, não sabem disso, porque negam tudo a si mesmas. Tu que poderias dar o amor de Deus a tudo que vês, tocas e relembras, estás literalmente negando o céu a ti mesmo. Então, uma outra frase. Tu que poderias dar o amor de Deus a tudo que vês, tocas e relembras, estás literalmente negando o céu a ti mesmo. Então, será que essa também pode ser mais uma ferramenta para a nossa convicção, que vai construir a nossa confiança? E a gente voltar naqueles tempos e espaços que machucam, em que o ego tomou conta, e colocar o amor de Deus ali? É um exercício que a gente pode fazer na nossa linha do tempo. E voltando, e olhando para os eventos recentes que nos ressentiram, nos magoaram, e colocar o amor de Deus ali. Simplesmente nessa intenção, eu coloco o amor de Deus aqui. Eu posso não saber ainda bem como é isso, eu posso não captar ainda bem como é isso, mas eu escolho pôr o amor de Deus aqui. Eu escolho pôr a paz. Eu escolho pôr o reino de nós aqui. E voltando, e voltando nos nossos traumas, nas memórias traumáticas, nos acontecimentos, e tudo aquilo que deixou a gente com medo, sem convicção, sem confiança. Tu que poderias dar o amor de Deus a tudo que vês, tocas e relembras, estás, literalmente, negando o céu a ti mesmo. Voltando ao texto. Peço-te que te lembres de que eu te escolhi para ensinar o reino ao reino. Não há exceções nessa lição, pois a ausência de exceções é a lição. Todo filho que retorna ao reino com essa lição no seu coração curou a filiação e deu graças a Deus. Cada pessoa que aprende essa lição vem a ser o professor perfeito, porque a aprendeu do Espírito Santo. Quando uma mente tem só luz, ela só conhece luz. Aqui isso é interessante, né? Porque às vezes já foram feitos estudos, por exemplo, de coisas que pertencem a uma cultura, por exemplo, um objeto que pertence à cultura.
sei lá, por exemplo, uma maçã roxa. Digamos que só exista na sua cultura, ou no lugar em que você nasceu, na cidade que você nasceu. E não existe nenhum outro lugar. E aí, quando você fala, olha, uma maçã roxa, e as pessoas falam, maçã roxa, isso não existe. Então, todo, cada pessoa que aprende isso, que sabe que, que a questão de a gente não enxergar só porque não está vendo, ou porque nunca viu, muitas vezes faz com que aquilo seja invisível para nós. Mesma coisa quando você só enxerga a luz. Você só conhece a luz. Você só conhece maçã roxa. Para você existe, para outras pessoas não. E aí o texto conclui, né? Quando uma mente tem só luz, ela só conhece luz. A sua própria radiância brilha em tudo à volta e se estende até a escuridão de outras mentes, transformando-as em majestade. A majestade de Deus está lá para que a reconheças e a aprecies e a conheças. Reconhecer a majestade de Deus como teu irmão é aceitar a tua própria herança. Deus só dá com igualdade. Se reconheceres a sua dádiva em qualquer pessoa, terás admitido que ele tem dado a ti. Nada é tão fácil de reconhecer como a verdade. Esse é o reconhecimento que é imediato, claro e natural. Tu te treinastes para não reconhecê-lo, e isso tem sido muito difícil para ti. E muitas vezes a gente nem abre a cabeça para isso, né? Maçã roxa? Isso não existe. Existe, deixa eu te mostrar. Não, não existe maçã roxa. Não existe maçã roxa. Você tá louca. Você tá louco. E nem abre a mente para pesquisar, investigar, questionar. Onde existe maçã roxa? De onde vem isso? É roxo mesmo? Ou é como eu vejo? Ou como essa pessoa vê? Mas na luz, não tem, não tem questionamento. É que a gente pode não conhecer. A gente pode não estar recebendo a luz. Ou não estar disposto a ser a luz. Mas não há nada que não seja fácil de reconhecer como a verdade, desde que a gente esteja disposto a isso. E esse conhecimento, reconhecimento, seria imediato, claro, natural, mas quanto a gente tem resistido e reagido para não receber isso? E voltando ao texto. Fora do teu ambiente natural, bem podes perguntar: o que é a verdade? Já que a verdade é o ambiente pelo qual e para o qual tu foste criado. Não conheces a ti mesmo porque não conheces o teu Criador. Não conheces as tuas criações porque não conheces os teus irmãos, que as criaram contigo. Eu já disse que só toda filiação é digna de ser co-criadora com Deus, porque só toda filiação pode criar como Ele. Sempre que curas um irmão por reconhecer o seu valor, estás reconhecendo o seu poder de criar o teu. Ele não pode ter pedido aquilo que reconheces, e tu tens que ter a glória que vês nele. Ele é um co-criador com Deus e contigo. Nega o seu poder criativo e estás negando o teu e o de Deus, que te criou. Então, nega o poder criativo do irmão e você nega o seu e do Deus que te criou. É um sistema de aniquilação, né? Ah, eu tô vendo aquela pessoa lá e o que ela faz, enfim. Não gosto, não presta. Mas está co-criando com você, queira ou não. Está co-criando nesse todo. E voltando ao texto. Não podes negar parte da verdade. Tu não conheces as tuas criações, porque não conheces o seu Criador. Não conheces a ti mesmo, porque não conheces o teu Criador. As tuas criações não podem estabelecer a tua realidade, tanto quanto não podes estabelecer a de Deus. Mas podes conhecer
ambas. O que é que tem que ser conhecido pelo compartilhar? O que tem que ser conhecido pelo compartilhar? O que tem que ser conhecido pelo compartilhar? Porque Deus compartilhou o que Ele é contigo, podes conhecê-lo. Mas é necessário que também conheças tudo o que Ele criou para ter o conhecimento do que compartilharam. Sem o teu Pai, não vais conhecer a tua paternidade. O reino de Deus inclui todos os seus filhos e as suas crianças, que são como seus filhos, assim como eles são como o Pai. Conhece então os filhos de Deus e conhecerás toda a criação. E assim se encerra o capítulo 7. E foi um capítulo longo, né? Foi um capítulo de muitas forças, muitas instruções a respeito do que a gente é. E o que a gente pode conhecer sobre nós mesmos que nos levariam de volta ao Pai e nos mostraria o que nós somos de verdade e não as falsas projeções e ilusões que a gente tem a nosso respeito e a respeito do outro. Espero que tenha sido uma contribuição para todos vocês, assim como foi para mim. E a gente se encontra na próxima leitura. Um forte abraço e até lá!